gente, estamos de volta com o nosso Papo com Cirana. Estava morrendo de saudade já de estar aqui. E hoje o nosso programa começa com uma amiga minha, uma querida, que ela faz um monte de coisa, chegar onde ela chegou, fazer o que ela faz, não é fácil. Por isso que nós estamos aqui com ela hoje. Valéria, muito obrigada por você estar aqui. Muito Eu que agradeço. Prazer que você venha aqui prestigiar o nosso Papo com Cirana. Para mim é uma felicidade. Muito obrigada mesmo. Então, Valéria, nós começamos o programa assim, você contando da sua vida, você contando de você. Valéria, você é nascida no Guarujá? Sim, sou nascida no Guarujá. A minha mãe foi a Santos só para maternidade e retornou. E minha família toda é daqui. Seus pais são vivos ainda? Tenho a minha mãe, né? Minha mãe é viva. Tenho, o meu pai biológico é falecido, mas eu tenho o pai que Deus me deu, né? Que é o Pedro, esse é vivo também. É? É. Então está todo mundo bem, graças a Deus. É isso aí. Casada? Casada. Quanto tempo você está casada, Valéria? Então, eu me separei há pouco tempo, né? E aí eu conheci uma pessoa, eu tô com ele há pouco tempo, mas me trouxe um filho do coração, que é o Arthur, e eu tenho os meus filhos, que é o Leonardo, que é um lindo, e a Maiara, que é uma linda. Eu conheci essas crianças, elas eram pequenas, né? Você está bem? Muito bem. Você conhece a minha história, né? Sim. Então, eu passei por muitos momentos pessoais, né? Da doença e tudo. Mas, graças a Deus, tudo passou e eu me sinto muito bem. Sabe o que acontece, Valéria? Tem gente que acha que você nasceu de farda. Tem gente que não conhece você. Tem gente que não sabe de tudo que você já passou. Verdade. Sabe? De coisas lindas, maravilhosas que todo mundo tem. Com família, com o pai, com o tio, com os filhos. E o seu problema foi uma doença bem grave, sim, bem séria. Não é fácil uma mulher ter câncer e no estalar do dedo ela tá boa. Verdade. Eu acompanhei tudo de você. Isso que era muito legal. Você nunca teve vergonha. Você rapou o cabelo. Sim. Você andava de lenço. Parou de trabalhar? Não parei de trabalhar. Foi um dos pedidos que eu fiz para os meus superiores na época, né? Então, quando eu ia fazer a químio, eu apresentava o atestado. Mas, do contrário, eu estava trabalhando. Mas se você quisesse se ausentar, você conseguiria? Sim, o meu médico falou isso para mim. Você quer se afastar? Eu faço o documento e você se afasta. E eu pedi para que não, né? Eu acho que o trabalho traz essa vitalidade pra gente. Eu acho que o câncer está muito ligado com isso, com o que vai na cabeça da gente, com o que vai no coração da gente. Tá. E aí eu achei que era a hora mais ainda de me cercar dos meus amigos, de me cercar da minha família, né? E o trabalho te faz se sentir útil. E para mim era uma alegria, então eu fiz questão de continuar trabalhando. Eu te acompanhei na rede social, eu curtia, eu sempre tinha uma frase de carinho como... Nossa, eram centenas de pessoas te mandando beijo, força, porque toda vez que você chegava mal, você postava, não sei o quê, e todo mundo ia lá e te dava mal força. Eu achava aquilo tão legal, até porque era o começo da rede social e o teu era muita gente, era muito legal aquilo. Eu lembro que quando eu descobri que a doença, né, e aí, ó, você vai fazer químio, sua vida vai mudar, eu não imaginava, ninguém nunca na minha família havia passado por isso. E aí me falaram, ó, você vai ficar alguns dias de cama, né, de cama mesmo, não vai ficar bem. Aí eu falei, então eu vou comprar um notebook pra mim, né, porque aí eu vou ficar mais na cama. Claro. E realmente aí descobri a rede social nessa época. Sim. E pra mim era, assim, um passatempo maravilhoso, porque me aproximou de amigos da escola, de amigos de infância, de vocês que me viram crescer. Sim. Então, assim, eu vinha energia positiva de todos os lados, era muito gostoso. Você estudou aonde, Valéria? Então, eu estudei aqui na base aérea, né, no primário, e aí no ginásio eu fui estudar no Colégio do Carmo, onde eu me formei, e depois fiz gestão pública. Quem estuda no Colégio do Carmo, num nível desse daí, é difícil não fazer faculdade, né? O Carmo é uma ótima escola. Eu estudei no Marcílio Dias, depois fui para Almeida, mas colegial eu tive que ir para o Carmo, senão eu não passava no vestibular de jeito nenhum. Não gostava de estudar, era atleta, queria bater bola, não queria estudar, né? Mas foi bom. Porque eu aprendi a estudar, é uma coisa legal, né? Uma coisa bacana. Não que eu aprendi a estudar, foi mais forte, foi mais rigoroso, né? É uma coisa legal. Você fez gestão pública? Eu fiz gestão pública na Metodista. E foi muito importante porque me abriu um leque, né? E isso eu consigo implementar hoje no meu trabalho, principalmente com as nossas equipes, né? Porque a gente sabe que faz tempo que você fez isso e hoje você usa isso. Uso sempre. E hoje a gente percebe o serviço público com muita necessidade de um material humano fazer a diferença, né? Então a gente tenta investir o máximo possível para que a equipe seja de excelência. Entendi. Então me ajudou muito.
Foi legal isso. É. Agora, Valéria, voltando ao seu antigo problema, e graças a Deus zerado, quanto tempo durou o seu tratamento? Então, eu descobri em 2011, em janeiro, né? Eu descobri que eu tinha um nódulo no seio, né? E como que você descobriu? Então, é muito interessante, porque eu acho que Deus foi muito generoso mesmo comigo, porque ele ficou externo. Então, ficou no bico do meu seio, um caroço, que esquentava. E aí eu falei, nossa, eu vou marcar um médico. E aí, com todos os exames, o médico, óbvio, né, já percebeu. A minha mãe passou por um período de negação muito forte, que para ela era leite empedrado, jamais não admitia. Porque na tua família eu nunca soube de Exatamente. nada, né, Valéria? Então, mas aí quando o médico disse para mim, falou, você vai fazer a biópsia, mas eu já vou te adiantando que seu tumor é maligno. Então, a gente tem que correr com os documentos, porque existe uma burocracia do plano de saúde, Nossa, normal. que sério isso, hein? Né? E aí, a gente começou a correr. Quando a biópsia saiu, eu já estava com tudo pronto. Então, em junho, eu comecei a biópsia. Desculpa, em junho eu comecei a químio. Fiz 6 ciclos, né, de químio. Depois fiz a mastectomia, tive que tirar a mama toda, tirei o músculo, né, tirei alguns linfonodos. E depois fui para radioterapia. Mas... depois vida normal. Então quer dizer que no tratamento a rádio é depois da... No meu caso, cada câncer tem um protocolo. Certo. Cada tipo de nódulo tem um protocolo. Então não adianta ele me tratou melhor ou pior. Não, é um protocolo para cada tipo de nódulo. Então no meu caso, primeiro fez a químio para murchar esse nódulo. Depois fez a mastectomia, que eu tirei todo o seio, inclusive o músculo. E depois eu fui para a rádio. Não é um processo fácil, mas... imagine, quanto tempo durou isso, Valéria? Então, eu fiquei o ano de 2011 todo, porque a minha radioterapia terminou em fevereiro do outro ano. Então, deu aí quase... Completou um ano, fez um aniversário. Fazendo o tratamento. E agora você, como é que era a história das crianças te vendo daquela forma? Então, uma amiga da minha mãe, que é amiga de vocês, que é a Angélica, né? A Angélica Mariano, ela entregou um livro para minha tia Neuza. E nesse livro, era um livro para ela, falou, entregue para sua filha, leia com a sua filha. E uma mãe explicando para a filha. E aí o meu médico, que é um oncologista fora de série, ele é de Santos, Dr. Silvio, ele falou, não minta para sua filha. A criança, ela vai sugestionar, ela vai inventar na mente dela se você não contar. Então eu contei, botei a mãozinha dela aqui e falei, filha, esse aqui tem um caroço, precisa tirar. Às vezes a mãe vai ficar dodói em cima da cama, às vezes a mãe vai internar. Então, melhor coisa que você fez. Então, não se deve mentir para uma criança. Então, ela passou por todos os processos. O dia que eu fiquei careca, ela falou, não venha falar comigo sem o lenço. Ela falou? Ela foi muito sincera. Eu falei, ok. É. E aí, depois de alguns dias, tá vendo? ela acostumou e aí eu só conseguia ficar sem lenço dentro de casa, porque a químio muda muito, né? O termostato da gente. Eu suava demais, E aí ensinaram pra gente que a água de coco é um isotônico natural. Então, todos os meninos da Força Tarefa me levavam coco. Água de coco, legal, água de coco. Que legal. E eu até, a moça da Unimed lá água brigava de coco comigo. Com coco, né? Não da garrafinha falsa, com né? Coco. Ela falava, Valéria, você não pode receber visita na hora da química. Mas eu não mando eles virem. Então, eu via, Cirana, o milagre ali de Deus todos os dias. Todos os dias alguém te desejando o bem. Eu fiz químio do lado de um senhor, que ele era de Bertioga e ele vinha de ônibus. E acabava a químio, ele ia pro ponto. Eu tinha a minha família toda, que você sabe como é grande, todo dia lá, meu pai e minha mãe. A gente fala que é que nem caranguejo, né? Onde vai, quando puxa um, vem uma penca, entende? né? Então, assim, tudo que falavam, isso é bom comer, é melhor comer carne branca, e todos os cuidados, e toda a fruta, e todo o carinho. Tinha fila para me levar no médico. Mas eu queria levar, Então, assim, eu não tinha nem por que reclamar. Eu não tinha esse direito. Né? Eu sempre me senti assim. De não estar com gente, né? Exatamente. Você estava sempre com muita gente. A gente vê gente que descobre a doença e ainda tem que ficar na fila esperando o dia do tratamento. Né? Eu tive minha bênção, né, do plano de saúde, que não precisou esperar nada. Então, eu falava, a única coisa que eu tenho que fazer é devolver para Deus tudo que Ele está me dando, né? E devolver em um trabalho decente, e não me vitimizar. Né? E fazer o que eu tenho que fazer, que é trabalhar. E é isso que eu fazia. Aí existiam os lenços bacanas. Minha tia Neuza me deu um monte de lenço. A gente acaba pegando um mais queridinho, a gente fica mais com aquele, né? Sim. Mas eu continuei. E você ficava no trabalho interno? Às vezes, né? Mas queria ir pra rua? Eu adoro a rua. E aí, às vezes, eles me levavam, mas já logo me traziam, né? Realmente a químio debilita a gente demais. Né? Deixa muito cansada, né, Mata Valéria? células boas e mata as ruins, né? Mas é muito debilitado. A primeira químio minha eu passei muito mal, internei grave,
né? Foi muito grave mesmo, mas depois disso o corpo foi reagindo, foi bacana. Ah, que Foi bom. importante. Não, porque assim, você sabe que, por incrível que pareça, por mais que nós estamos numa era tão moderna, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de começar um tratamento. Essa história esconde, não quer contar, fica em casa escondida. Teve uma pessoa que foi me visitar e ela falou pra mim, ela falou, olha, eu não aceitava. Eu falava pra Deus, por que eu? Né? Eu já achava que era pouco perto de todas as coisas que a gente faz, porque todo ser humano, a gente tem os nossos sentimentos mesquinhos, egoístas. Lógico. Então, tô mais pagando as coisas que eu já fiz. E ela falou, não aceitava, e eu não queria visita, e eu me sentia uma pessoa diminuída. Eu falei, nossa, mas... Você fez terapia? Não fiz terapia. Eu Não. faço hoje terapia. É? Mas na época eu não fiz terapia. Não, porque assim, a minha prima teve e a primeira coisa que pediram foi para fazer terapia, porque ela era muito alegre, muito feliz, a Maria Aparecida. Sim. E, no entanto, a dela foi tão radical, a judiação, a dela foi tão forte. E todo mundo também, a Maria era que nem você. Exatamente. Todo mundo paparicava, todo mundo fazia, todo mundo ia atrás, ajudava. E o dela, infelizmente, não teve como... Mas assim, ela não escondia não, ela também saía de lenço, peruca, ela fazia um monte de coisa legal. Para você até falar isso para as mulheres, do quanto é importante você estar bem e você explicar isso, não esconder, né? Quando falaram assim, você tem que pegar uma segunda opinião, as pessoas ficavam preocupadas por cuidado mesmo, né? E me levaram no hospital em São Paulo, um hospital público maravilhoso que chama Pérola Byton. E nesse hospital, no dia que eu fui ver o médico, né, lá, para ele falar que era igual mesmo a opinião dele, mas enfim, eu fui lá e tinha uma senhora que tinha acabado de ter a notícia. E como ela me viu careca, ela veio falar comigo. Ela falou, o que você acha que é melhor fazer? Eu falei, eu acho que só tem um remédio que a senhora pode, além dos que o médico vão dar para a senhora, que é aquele que está na sua cabeça e no seu coração. Se a senhora falar, eu vou vencer, eu vou vencer. Se a senhora se entregar, não tem jeito. Não adianta. Então, assim, se tiver que acontecer, vai acontecer, E você ficou muito inchada, Valeriana? Muito. Tenho fotos que eu falo, nossa, eu estava 15 quilos mais gorda. E eu brincava com o meu médico. De inchada? De inchada. Eu falava, mas se eu passo, tinha vitamina na minha químio? Porque, gente, não paro de inchar. Mas era inchaço mesmo. É muito remédio que a gente toma, né? A químio e outros remédios. Então, mas eu também abandonei um pouco isso, sabe, Ciriana? Porque se você focar o seu olhar para a vaidade, preocupado com a vaidade, eu ia ficar depressiva, porque careca, sem sobrancelha, inchada, amarela, com o olho preto, como fica no tempo da químio. Né? Então, se eu olhasse para eu como mulher, aí eu ia ficar depressiva. Então, eu olhava eu como ser humano. Entendeu? Como alguém que Deus estava usando para alguma coisa. E com a vontade de tratar, exatamente. Né? Falar assim, ó, faz o que você quiser, eu tô aqui, mas vai ser de boa vontade. Entendeu? E foi assim que eu levei. E abandonei um pouco o lado novinha, feminino. Né, Valeria? Isso não deve ser fácil, hein? Hoje eu não tenho o bico do seio. Porque o câncer foi bem ali. Então, tanto o médico de São Paulo, que me levaram, como aqui, falou, ó, se você deixar o mamilo, a chance de voltar é 30%. E se ele voltar, eu falei, não, mas se quiser tirar os dois, você ficar à vontade, a gente põe um silicone e tá tudo certo. Vamos viver. Então também não tenho muito essas coisas, não. Senão sou bem resolvida. Deus, que bom, né, Valeria? Sou bem resolvida. Eu também sou, graças eu também. Eu agradeço tanto de você, de eu pensar e falo, e eu acho que isso faz com que você... A vida fica mais leve. Fica mais leve. Você resolve muito mais coisas, né? Às vezes a gente paga um pouco pela língua da gente. Ninguém gosta, né, Valéria? Ninguém gosta. Bom, nós vamos um rápido intervalo. Já estamos de volta com o nosso Papo com Ciriana. Me aguarde um minutinho só, já estamos de volta.
Oi, gente, estamos aqui de volta com o nosso Papo com Cirana. Estou entrevistando a Valéria Amorim. Todo mundo conhece a Valéria da Força Tarefa. Mas o nome dela é Valéria Amorim, né, Valéria? Isso. Antes da Força Tarefa. Você fez concurso para a prefeitura? Quando, Valéria? Eu entrei no primeiro concurso que teve para a Guarda, que foi no ano de 2000. Ah, você entrou no concurso da Guarda. Da Guarda, 18 Você já anos. queria isso? Eu prestava vários concursos. Quando tinha pré-escrevente do fórum, eu queria uma estabilidade. E aí acabei entrando no concurso da Guarda e me descobri. Agora me fala uma coisa, para você fazer concurso da Guarda, que nem você falou, que você queria ser, você estudou? Sim, a gente tinha que ter categoria B de carro, tinha que ter conhecimentos da cidade, tudo. Então a gente me aplicava porque as bastante, pessoas né? acham que entrar no concurso público é ficar na balada de noite e prestar concurso de dia. Não, né? não dá. As pessoas acham que é uma facilidade assim, né? E cada vez mais a concorrência é maior. Claro, todo mundo quer uma estabilidade, todo mundo quer concurso público, mas aí tem que estudar, não tem? Exatamente, e muito. Muito, né? E não me arrependo de cada noite que eu perdi de fim de semana, porque realmente é um divisor de águas na vida da gente. E entrando para a Guarda, existiu um treinamento antes ou a pessoa já entra direto? Não, a gente ficou 3 meses num treinamento interno, né? E aí depois de 3 meses desse treinamento, a gente foi para a rua. Aí, efetivamente, em junho do ano de 2000, começamos a trabalhar na rua. Entendo. Porque às vezes a gente fala, como é que faz isso daí? Fica quanto tempo em treinamento? E o treinamento ele reprova, Valéria? Reprova. Reprova? Inclusive, durante o treinamento, teve a investigação social, onde algumas pessoas foram excluídas. Durante a investigação social, por problemas que eu não sei dizer quais são, mas algumas pessoas foram excluídas. Porque você tem que estar ali, você não pode ter antecedentes criminais. Você tem uma série, tem uma lista de coisas que você não pode ter. Né? E as pessoas acham que não. Eu aprontei ali e vou me dar bem aqui. Não é bem assim, né? Não vai rolar. Quanto tempo faz que você está na Força Tarefa? Na Força Tarefa eu entrei no ano de 2007. E aí estou até hoje. Eu fiquei fora 8 meses, né? Que eu fiz onerada, depois eu voltei. Mas aí eu quase 11 anos na Força Tarefa. Deixa eu só entender. Você fez o concurso para a Guarda e da Guarda já tinha a Força Tarefa, ela foi criada? A Força Tarefa foi criada, então assim, a Força Tarefa tá no meu ventre, assim, sabe? É uma coisa que nasceu mesmo do coração. O Ministério Público, junto com a Polícia Militar e alguns secretários à época, se reuniam. E aí eu fui convidada para cobrir as férias de alguém e acabei ficando e estou até hoje na Força Tarefa. Mas como ela é composta, essa força-tarefa? Então, a força-tarefa ela é composta, tem o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, fiscais da Prefeitura, agentes de trânsito, funcionários do CDES. Então, dependendo do problema, a gente starta algum setor da Prefeitura. Tá? Então, além dos guardas, tem todo esse staff. Lá comigo, fixo, eu tenho policiais militares todos os dias em atividade delegada, que é aquele que o policial vem no horário de folga, trabalhar e o município paga a hora trabalhada dele. Sim, tem tá? isso. É atividade delegada. Isso, né? Aí eu tenho os guardas municipais e os fiscais. Então, esses são 24 horas nós temos lá trabalhando. O tempo inteiro, o tempo se inteiro. precisar. Até porque, por exemplo, eu quero dar um exemplo bem básico do que está acontecendo agora. Som na praia. Né? Isso a coisa mais nova que tem, é a proibição. Graças a Deus, tiveram essa atitude maravilhosa de tirar essa música nojenta da praia, tá, Valéria? Porque eu não sou obrigada a ficar sentada do lado de um cara que tem uma caixa de som, colocando aquela música de 5ª categoria, e eu não sou obrigada a ouvir aquilo com ele. Que engraçado que não tem isso em lugar nenhum. E por que aqui tem que ter? Não tem que ter. E mais interessante que essa temporada virou um fenômeno. Eu ligo pra quem? Então, você liga 153, que é o SOS da Guarda Municipal, né? A Guarda vai com quem lá na praia buscar Vai com os fiscais, a gente tem tanto o pessoal da Força Tarefa, como os guardas municipais, como os fiscais. Hoje a gente prefere que os fiscais vão junto com os guardas. Sim. Porque as pessoas hoje não têm o hábito de respeitar a autoridade, né? Seja do fiscal que esteja lá trabalhando. Então, até para resguardar a integridade física deles, a gente prefere que trabalhamos em conjunto. Tem que ter uma né? equipe. Mas a gente percebe que esse som hoje é um fenômeno no litoral paulista. Mas não é na Ilha Bela. Então, mas eu vi umas matérias em São Sebastião. É engraçado isso. Não tem na Ilha Bela. É uma delícia, é um sossego, como éramos atrás, um tempo atrás. E assim, Cirana, nós somos muito rigorosos. A gente tenta orientar primeiro, sim, mas não cabe 2 orientações.
Então, se eu orientei uma vez, a segunda vez será feita a apreensão. A minha sala está entupida de apreensão. Porque o cara não quer respeitar. Eles pagam para ver. Então, mas será que eles fazem isso na casa da mãe deles? Será que eles colocam esse som na casa da avó deles? Será difícil, que faz né? isso? Ou se na hora que ele quer dormir. Na hora que ele quer dormir. Né? Eu já aprendi som de pessoas que trabalham com evento e eu falo assim, como que é na sua casa? Ele, na minha casa eu não ligo nem a TV, que eu quero sossego. Eu falo, poxa. Puxa, que bom, né? Que bacana, né? E o seu vizinho às vezes queria isso. Então, assim, a praia é um uso de bem comum do povo. Então, para tudo isso tem que ter regra. Se é de todo mundo, tem que ter regra. Tem que ter regra. Para ser bom para todo mundo. E você sabe, o brasileiro não está acostumado com regra, não adianta, não está muito acostumado resistente. com ordem, a gente não aceita o não, é muito difícil, né, a pessoa aceitar o não. Eu quero ser cidadão de direitos, mas eu não quero ser cidadão de deveres. Ah, eu falei tanto Então, isso aqui ano passado, Valéria. muito Aqui o cidadão, ele quer jogar o lixo no chão, mas ele quer a cidade limpa. Ele quer jogar o lixo no chão, mas ele não quer a boca de lobo entupida. É engraçado, né? E depois reclama, E depois cheio de reclama razão. porque ele não quer os deveres dele, ele continua fazendo errado, ele continua jogando as coisas... Você quer maior exemplo que a fila da balsa? Tudo bem, a Dersa, colocar 4 balsas é um absurdo pro fluxo que tem. Mas sabe por que demora mais? Porque as pessoas furam. Por que eu tenho que tomar vantagem na frente daquela pessoa que está ali? Eu teria vergonha de fazer isso. E as pessoas fazem isso com a maior naturalidade. E você sabe que uma vez, eu faço comentário sempre, que eu acho que quem fura a fila da balsa é a pessoa que fica falando mal da política do país dela. E ela xinga. Ela xinga todo mundo que quer fazer algum tipo de ordem. Mas se você fura na frente dele, ele não aceita. Exatamente. Teve uma vez que uma amiga furaram na frente dela, ela tirou a foto do carro e postou no Facebook. Falou, esse cara aqui tá furando a fila e tal. Aí depois contaram para a mesma pessoa, ele foi para cima da mulher, indignadíssimo, porque que ela expôs ele daquele jeito. E já teve até agente de trânsito que foi agredido, porque foi tirado da fila da balsa. Então a gente tem assim, é muito complicado. Então vir com a regra, por isso que a gente muitas vezes é mal visto, porque é a gente que vem com o não, a gente é que vem com a ordem. Agora, Valéria, eu sei que essa história da fila da balsa tem um problema muito sério. A balsa não pode funcionar com 4 balsas. A Dersa não pode. Tem que ser no mínimo 7. Não pode ser 4 balsas. 4 balsas, olha, ou eles estão arrumando todas, porque é uma sucata, tá? Uma sucata só, um bando de sucata, porque não é normal, na temporada, eles quererem 4 balsas. 4 balsas, às vezes à noite que não tem ninguém, já demora 15, 20 minutos, que é uma coisa normal também. Ok. Né? 20 minutos na balsa, não dá para ninguém ficar chorando. Eu não fico na fila da balsa todo esse tempo. Eu vou pela estrada. Eu vou devagarzinho, sabe? Eu não fico ali. Tem até um passeio, você liga o rádio e vai. Exatamente, eu estou numa música e eu não vou correndo. Pra achar que eu cheguei correndo porque eu fiz em meia hora. Não. Existe 40 minutos, 45 minutos e eu não ficaria 3 horas na fila da balsa. Aquilo, para mim, é uma falta de respeito com o ser humano. E uma vez eu liguei para o cara da balsa contando tudo o que estava acontecendo ao redor. Falei, nossa, eu teria medo, porque as pessoas odeiam tanto vocês, que eu teria medo dessa carga de ódio que vai para cima de vocês. Eu teria medo disso. Aí o cara pegou e desligou o telefone. Ele não quis mais ouvir. Falei, mas é verdade, moço, você não tem medo? Falei, gente, tá todo mundo aqui xingando vocês, amaldiçoando vocês. Falei, agora eu não faço isso, Valéria. Eu não fico ali xingando, amaldiçoando. Eu pego meu carro e vou embora pela estrada. Ai, mas final de semana, como é que faz com o turista? Olha, gente, é pequeno, todo mundo tem que se ajudar. Tem um momento também que não dá. A gente não tem saída, a gente não tem deslocamento. A nossa malha viária é limitada. É limitada, não tem o que fazer. Na minha opinião, as pessoas que moram no Guarujá têm que andar pela Santa Rosa, têm que andar pelo Santo Antônio, não tem que ficar atrapalhando a Demar de Barros. Na minha opinião, tá? Eu não acho que eu já conheço os caminhos. Não tenho, né? Exatamente. Você já conhece os caminhos. Você não tem que ficar ali preso, perturbando e brigando. Quem é do Guarujá não pode fazer isso. Tem que ajudar. Tem que ajudar nas férias. É um mês de transtorno. Depois passa. E assim, por outro lado, isso movimenta a economia toda. Tem o ônus, Lógico, tem o ônus pra gente. tem. Mas a gente vê todo o pessoal que depende do comércio, os ambulantes. Então, quem vende copo, quem vende prato descartável, quem vende comida, quem Não vende é? gelo, isso movimenta a cidade inteira. Toda, Né? Então, tem o lado ruim, mas também tem o lado bom.
Então, se estão vindo para a nossa cidade, estão escolhendo a nossa Estão cidade como destino. É a coisa mais gostosa do mundo vir para a nossa praia, sabe? E a gente não tem que deixar badernar. A gente não pode jogar papel no chão. A gente não pode deixar sujeira na praia, né, Valéria? Eu falei isso para um rapaz porque eu peguei ele dentro da Secretaria de Turismo urinando na parede, né? E ele falou, que mas delícia. Eu falei, você é da onde, meu filho? Ele falou lá do lugar de São Paulo que ele é. Eu falei, então, talvez você não ame de sua cidade tanto quanto eu amo. Não estou falando com você porque eu trabalho aqui, estou falando porque eu moro aqui. Eu amo aqui. Então, você imagina se eu for lá dentro da sala da sua casa e urinar, você não ia gostar, porque você ama aquilo ali. Então, eu gostaria que você não fizesse. Porque a gente ama isso aqui. Então, você é o tipo de turista que não nos interessa. Eu gostaria que você tivesse mais respeito pela cidade das pessoas que vêm te visitar e que te acolhe. Você hoje faz parte do que da Força Tarefa, Valéria? O que você é? Eu sou a diretora da Força Tarefa, né? E estou acumulando com a diretoria da Guarda Municipal também por um tempo, né? Até ser nomeado um novo diretor. Mas hoje eu estou lá, mas assim, com pessoas que são um pouco meus filhos, um pouco meus pais. Quantos a gente já está junto há mais de 10 anos. É uma família muito grande. Então... Valéria, tem gente que gosta muito de você, como tem gente que não gosta de você. Não porque você fala o não. E quando você fala o não, quando você breca o problema... o seu nome que vai, né? Porque a Valéria fez isso, não é porque ele está errado. Foi a Valéria que foi lá e tirou. E olha que a gente tenta ter muito bom senso, olhar... Faça isso, Valéria, é isso mesmo. A gente sempre faz, mas não às perca a vezes, razão, nunca. Deixa eles perderem a razão, para você vezes, ter a razão. Eu não tenho o que fazer, ele está do lado de uma residência, né? E ele não quer montar um pagode. Não dá. Né? Eu tenho um limitador legal, porque eu sou funcionária pública, e se eu descumprir o princípio da legalidade, eu respondo por isso até com o meu cargo. Né? Então a gente fala, olha, a gente vai até onde dá. Às vezes a gente fala para o vizinho, e se ele fizer só até as 10, tudo bem para a senhora? Ah, não, até as 10 tudo bem para mim. Então você tenta a gente ser aquele equilíbrio do bairro. Às vezes não dá. Eu não sei, porque acho que as pessoas estão com problema de audição, né? Porque elas estão com a música tão alta que eu não consigo entender. Olha, aí é música na igreja, é música na balada, é uma coisa assim, na bicicleta, na praia, todo lugar é esse excesso. Né? Eu não sei se esse excesso é muito saudável, sinceramente acho que não. Não, eu não acho que é. E fora que tem um monte mais de outra coisa que você tem que cuidar, né, Valéria? Falar do pistão, então, a gente vai falar numa outra fase, porque isso que está acontecendo na nossa cidade é muito triste. Eu fico envergonhada de ver essas meninas tão lindinhas, uns meninos tão novinhos, tudo tão drogado. Eu falo, eu não sei como vai ser a médio prazo, porque é muita bebida destilada, porque antigamente os meninos bebiam cerveja, às vezes um piper no baile sábado, e hoje não, hoje o destilado é quase a semana inteira, então isso vai ter um preço para eles lá na frente. Vai. Né? Eles vão adoecer mais cedo, eu viu, também Valéria? acho. Eles vão adoecer mais cedo. Eu também acho. Eu tenho certeza disso. É uma pena. É uma pena, né? Eu sou nomeada... Você sabe, agora, Valéria, essa história da balsa, eu acho que ainda falta muita gente para ajudar ali, como do pessoal do trânsito. Eu acho que são poucos. Sim. E o pessoal tira muito sarro. Esse pessoal mal educado, sem vergonha, eles tiram sarro do cara do trânsito, que fala, você furou, vou multar. Dane-se, pode multar, e ainda xinga. É por isso que nós estamos trabalhando em conjunto. Tanto é que os meninos do trânsito estão ficando comigo lá na Força Tarefa. Porque aí a gente trabalha em conjunto. Então, ele falar uma coisa para o menino do trânsito é uma coisa. Ele falar uma coisa para a minha viatura é outra. Ai, que delícia, adoro isso. Outra. Então, por isso que a gente trabalha junto. Entendeu? Nós somos irmãos, né? É isso aí. Todos nós funcionários ali, nós somos irmãos. Então, temos que cuidar da cidade. Exatamente. E tudo isso é para cuidar da cidade, né, Tudo Valéria? isso é para cuidar da cidade. Agora, Valéria, se a cidade não tivesse tão largada, sabe? Se tivesse uma continuidade de todo mundo, sem ter problema um com o outro, sabe? Eu acho que seria melhor. Exatamente. Mas se Deus quiser, vocês vão dar jeito, vocês boa vontade a gente tem. Boa vontade você tem. Deus que te abençoe, Valéria. Amém. Sabe, que tudo dê certo. Eu espero que você volte aqui, porque eu tenho mais um monte de coisa pra gente conversar. O nosso tempo é curto. Né? Que pena. É uma pena, você vê, a gente fica aqui batendo papo, por isso que eu falo que é papo, a gente bate papo, você vê que a história vai longe. É verdade. Teria mais um monte de coisa pra gente conversar aqui. Mas foi um prazer vir. Não será a falta de oportunidade de você sentar aqui comigo. Muito obrigada. Tá bom, Valéria? Porque não, eu tô falando sério, porque você hoje é uma pessoa muito importante na prefeitura. O teu trabalho é um trabalho que tá, assim, sabe, é que nem uma teia de aranha, você tá com setores, todo mundo grudado junto. Eu espero que
que isso funcione, que dê certo. Amém. E eu estou aqui também para que der e vier para ajudar a cidade. Muito obrigada Muito mesmo. obrigada Foi um por prazer. você ter vindo aqui. Bom, gente, agora nós encerramos mais um Papo com Cirana. Começamos o ano agora. Que tudo dê certo para a gente, para você e para todos. E fiquem com Deus. Até a próxima.